Olá, me chamo Wilker, aqui do Hora da Pauta, seu portal de conhecimento e conteúdo. Hoje nossa live é muito bacana. Trago aqui ele, que é defensor público, professor, gestor da educação e da habitação, foi vereador pelo Recife por 7 mandatos. Tenho certeza que a gente vai fazer um excelente papo hoje aqui. Vamos conversar muito sobre o Recife. Seja muito bem-vindo ao Hora da Pauta, Antônio Luiz Neto. Um prazer, Wilker. É uma satisfação poder estar com você, com o seu público, para nós conversarmos sobre o Recife, para discutirmos os problemas da cidade e buscarmos dentro disso informar a população da cidade sobre aquilo que nós entendemos que é o melhor para o Recife e aí, sobre aquilo que a gente entende, o que essa cidade representa, não só para Pernambuco, mas para todo o Nordeste e para o país. A gente vai fazer, pessoal, uma evolução histórica, né, da cidade do Recife e uma atualização também, né, Antônio? A partir do momento que você se elegeu vereador lá em 1993, você entrou, sua primeira legislatura em 1993, era um Recife bem diferente desse Recife de hoje. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre a questão do centro do Recife. Muitos enxergam aquela questão do centro do Recife como um problema. Eu enxergo como a maior solução da recente história do Recife. E vou explicar o porquê. Questão cultural, a gente vai falar também, né? Aquela casa da Clarice Lispector. Eu queria saber o que é que você tem de proposta, o que é que você pensa sobre aquilo ali, para aquilo ali virar um equipamento de fomento à cultura aqui na cidade. Vamos falar também sobre a tua história, né? Onde você contribuiu na habitação, onde você contribuiu na educação, onde você contribuiu na habitação e que não necessariamente o pessoal hoje conhece, é bom você falar para o grande público. Então, assim, vamos. Hoje tem pauta. Hoje tem pauta, gente. Então, vamos começar pelo centro do Recife. Porque, claro que também, pessoal, a gente vai falar sobre a economia da cidade, né? A evolução econômica da cidade, enfim. Vamos começar pelo centro do Recife, Antônio. 1993, tenho certeza que se fosse na Rua Imperatriz, você acha que dia de sábado mal conseguiria passar. Como é que você enxerga aquela Rua da Imperatriz daquele jeito hoje, vazia, abandonada? Fui esses dias e funcionava só a padaria, basicamente, uma ou outra ótica. E aquela padaria Imperatriz famosíssima, funciona só Deus sabe até quando. Porque ninguém se sustenta. Como é que você enxerga? Olha, eu enxergo o centro do Recife com a seriedade que ele merece e com a perspectiva histórica que é necessário ter ao interpretar o centro do Recife, que na verdade é o nascedouro da cidade. Nós sabemos que o Recife nasceu da teimosia de Mascates. O Recife nasceu quando Pernambuco tinha em Olinda a sua capital e, no entanto, os moradores do povoado do Recife resolveram, de forma galharda, de forma corajosa, não serem apenas pescadores, mas também comerciantes. Então, essa cidade, ela eminentemente e fundamentalmente tem uma vocação comerciária, uma vocação de vendas. O Recife cresceu e conseguiu se tornar um porto extremamente competitivo em razão do esforço daqueles que faziam a comunidade da cidade. Recife que nasceu no Marco Zero, Recife que evoluiu para a Guararapes, Recife que evoluiu com suas pontes ligando as suas ilhas. É uma cidade que conseguiu se firmar como um polo do Nordeste, como polo de uma região. De maneira que na hora em que você
consegue, durante todo o século XVIII, a partir do século XVII, fazer uma cidade crescente, progressiva, uma cidade líder, inclusive de movimentos libertários, uma cidade com sentimento nativista, uma cidade que passou a ser a maior empreendedora de uma região e uma cidade que recebeu pessoas de todo o Nordeste, de todo o interior de Pernambuco, pessoas que vieram também do exterior para tornar ela uma cidade plural. Então, quando eu vejo a degradação hoje existente no centro do Recife, eu enxergo a falta de visão daquilo que verdadeiramente esta cidade representa. Você referiu a Rua Nova, você referiu a Rua da Imperatriz, você referiu a 30 anos atrás, eu iria mais longe. Acho que essa cidade precisava ter sido enxergada ao longo das gestões como uma cidade em constante abolição, que recebeu a modernidade, que de uma hora para outra passou a observar o surgimento de mercados e supermercados, mas que não soube ser observada como uma cidade que abastece toda uma região. Recife, na verdade, é um grande centro de abastecimento. Recife, na verdade, é um grande centro comercial. Recife, na verdade, é uma cidade que, embora Pernambuco tenha entrado numa decadência quando surgiu o espalhamento das plantações de cana-de-açúcar no mundo, o mundo, durante quase 3 séculos, só tinha 4 grandes produtores. Pernambuco era um deles. O Porto do Recife era um dos maiores portos do mundo. E, no entanto, de repente, há cerca de 70 anos atrás, o mundo inteiro plantou cana e Pernambuco se viu em decadência. O Recife não. O Recife corajosamente continuou sendo a capital do Nordeste, continuou sendo uma capital progressiva, uma capital que sustentou o Estado durante todo um período de decadência, enquanto 8 governos pernambucanos preparavam um porto que foi muito bem projetado por um governador que pouco se fala nele, o Heraldo Gueiros Leite, que conseguiu enxergar a Suape como sendo o possível alevantamento do novo desenvolvimento de Pernambuco. Então, durante 8 governadores, Pernambuco construiu um porto com dinheiro azul e branco. Por quê? Porque não interessava ao Sul, não interessava ao Sudeste, não interessava a Santos, não interessava a Paranaguá, não interessava ao Rio de Janeiro, que nós tivéssemos um porto que é o porto mais próximo da América, o porto mais próximo da Europa, o porto mais próximo da África. Então, Pernambuco conseguiu. Hoje em dia, nós temos Suape, que é um porto extremamente rentável para Pernambuco, que tem refinaria, que tem, todos os anos recebe cerca de 23, 25 grandes investimentos, mas enquanto havia a decadência de Pernambuco, o Recife fez a sua revolução. O Recife comerciário se tornou um Recife de serviços. O Recife passou a ter um grande polo médico, o Recife passou a ter um polo de informática da melhor qualidade, não é verdade? O Recife passou a ser uma cidade que começou a diversificar a sua atuação e, no entanto, talvez e certamente o Recife não conseguiu ser bem interpretado pelas gestões que foram sucedendo-se ao longo dos últimos anos. Nós temos o centro da cidade degradado, nós temos muitas esteiras arriadas na Rua Nova. Isso representa desemprego, isso representa empurrar o cidadão do Recife apenas para os grandes centros comerciais de modernidade que existem na cidade, em Boa Viagem, em Olinda, no Parnamirim. E, no entanto, a população precisaria ter o seu centro revitalizado através da Rua Nova, através da Rua da Imperatriz. Era necessário que o poder público, em parceria com a atividade privada, gerasse um shopping no centro do Recife.
Como poderia ser feito isso? Eu sugeriria que se fechasse a Rua Nova na frente e atrás, Sim. se Perto da igreja ali, perto da igreja. exatamente perto da igreja, cobrisse aquilo ali, permitisse que aquilo ali virasse um shopping, que a Rua Nova também virasse um shopping, e certamente nós passaríamos a ter um centro da cidade com um grande movimento. O fato é que nós lamentamos ver hoje o centro da cidade do Recife degradado, as pessoas sendo assaltadas, nós vemos as calçadas recheadas de pobreza, Isso. de pedintes, e isso é consequência de desemprego, isso é consequência de má interpretação da vocação da cidade. A cidade dos mascates tem vários centros comerciais que fizeram ela crescer. Nós temos um belíssimo centro comercial em Afogados, temos um belíssimo, extraordinário centro comercial em Água Fria, nós temos um centro comercial fortíssimo em Casa Amarela. O Recife é uma cidade extremamente forte. A Dantas Barreto. A Dantas Barreto. Então, a cidade precisa ser bem interpretada. E para interpretar bem a cidade, precisa entender de abastecimento. Precisa entender de mercado público. Precisa entender de feira. Não existe concorrência entre as diversas atividades que são exercidas nos centros comerciais de bairro e as outras atividades que são desenvolvidas pelos empreendedores dos grandes shopping centers. A verdade é que nós estamos empobrecendo pessoas que não podem frequentar shopping. Nós precisaríamos baratear o custo da cidade, permitir que o Recife voltasse a se identificar com a sua população. Gerar no centro do Recife também um polo de desenvolvimento de diversões. Essa cidade tem muita cultura, essa cidade tem muitos teatros, essa cidade tem um casario europeu, que as pessoas fazem questão de vir ao Recife para se identificar. Nós temos todo tipo na Rua da Aurora, no Recife Antigo, prédios que são o retrato do que você encontra em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Europa inteira, porque nós tivemos esse tipo de colonização. Por isso somos uma cidade tão rica, tão plural e multicultural. Gilberto Gil não está errado quando ele diz que o Recife tem a cultura mais forte do Brasil. Nós fizemos a aglutinação de culturas europeias com culturas africanas, com culturas nativas brasileiras. Temos a maior variedade de ritmos que esse país possui, temos a maior variedade de coreografias que esse país possui. Nós inventamos das retretas aceleradas o frevo, que gerou o frevo. Nós somos os donos de um ritmo que é famoso no mundo inteiro. E nem por isso nós temos sabido valorizar da forma como deveríamos o nosso artista regional, o nosso folclore pernambucano. E, na minha opinião, isso muito possivelmente é um afastamento das nossas origens. E eu não acredito em povo que não conheça as suas origens, reconheça as suas origens e a sua identidade. De maneira que eu acho que você tem razão. Acho que o centro da cidade, mas não só o centro da cidade, Sim. Todos os centros comerciais da cidade do Recife mereceriam ser revitalizados para permitir que as pessoas comprassem mais perto das suas residências e para permitir a geração de emprego e renda. Isso, veja. Por onde você vai pelo Nordeste, Brasil afora, beleza, mas vamos fazer um recorte do Nordeste. Você chega ali em Jericoacoara, você tira uma foto de uma árvore deitada. O camarada passa... Quem já foi, por favor, coloca aí no comentário, embaixo do vídeo. Você roda lá, espera, enfrenta uma fila gigante e o que você faz é tirar foto com a árvore deitada. Existe toda uma propaganda, toda uma mídia, o pessoal tá certo. O turismo da cidade se movimenta dessa forma. Para mim... A Rua da Imperatriz, eu acho que... A ideia que você deu, para mim, é muito boa, tá? Mas, assim, a Rua da Imperatriz, hoje, eu transformaria num grande centro turístico.
numa rota histórica, por exemplo, em que lanchas chegariam ali, catamarãs, chegariam ali a todo tempo, criaria pier ali desembocaria ali pela Rua da Imperatriz, o pessoal teria barzinho, etc., voz e violão, você vai andando, tem um Teatro do Parque perto. Perfeito. Então, assim, eu achei muito boa a tua colocação em relação ao shopping, mas eu também investiria na parte do turístico, que eu acho que isso também, bares por toda... Onde tivesse rio, bar eu colocaria todo tempo ali. Eu acho que uma opção não descarta a outra. A verdade é que você veja que numa discussão iniciada em menos de 15 minutos, nós já encontramos caminhos que poderão gerar a possibilidade da cidade reviver e permitir que as pessoas vivam nela com mais comodidade. Claro que o Recife tem vocação turística. É fundamental lembrar que o Recife nasceu com o Capibaribe, com o Bibiribe, com a confluência dos seus 5 rios. Pouca gente se lembra que Recife não tem apenas o Capibaribe e o Bibiribe. O Recife também tem o Tigipió. O Recife também tem o Jiquiá. O Recife tem 5 rios que banham toda uma cidade e que mereceriam ser observados, porque são belos rios. Tem o Rio Jaboatão, não é verdade? Então, você tem toda a razão. Na verdade, nós temos como gerar com o Capibaribe e com o Bibiribe um polo de turismo fundamentalmente atrativo. E quando eu falo na possibilidade de você gerar essa possibilidade do investidor querer entrar no Recife, investir com suas lojas, com seus negócios, com as suas lanchonetes, com os seus bares, é porque é preciso que você ofereça, enquanto poder público, aquilo que, por exemplo, a Inglaterra ofereceu. O centro antigo de Londres foi revitalizado. O centro antigo de Paris foi revitalizado. O centro antigo de diversas capitais europeias tiveram que ser revitalizados. De Portugal também foi revitalizado. O Recife precisa fazer a mesma coisa. O Recife jamais deixará de ter no seu centro da cidade a sua célula máter. Não é? O Recife, do começo do século XX e do final do século XIX, tinha uma Boa Viagem que era uma fazenda isolada, apartada da cidade. E, no entanto, houve o desenvolvimento, a expansão. O Recife não tinha alguns bairros e passou a ter na hora em que os planos diretores da cidade começaram a rasgar as suas grandes avenidas. Então, por exemplo, você tem uma Avenida Gamaliel Magalhães que foi projetada há mais de 60 anos e até hoje é moderna. Até quando mexem nela, piora. Ela foi tão bem projetada, com tantas ruas paralelas, com caminhos que faziam enxergar o Recife do futuro, que você sabe até os viadutos que poderão ser construídos nela. Era isso que eu ia lhe perguntar. Por geniais pessoas que prepararam um plano diretor há 60, 70 anos atrás. Você chega na URB e sabe que cada prefeito que chegar poderá optar por fazer um viaduto perto do Clube Português. Poderá optar por fazer um viaduto perto do Hospital Português. Você tem toda uma projeção de uma cidade planejada. Eu, que tive a oportunidade como vereador de participar de elaboração de planos diretores, fui um dos autores das avenidas paralelas às principais avenidas do Recife. Mais do que isso, é preciso pensar no Recife ecológico, é preciso pensar no Recife como Burle Marx pensou, como Janete Freire pensou. O Recife é uma cidade arborizada, mas está deixando de ser. Tem muita calçada sem árvore. Então era preciso que se pensasse o Recife arborizado, o Recife das sombras, o Recife dos bares, o Recife das boemias, o Recife do Savoy, como você bem colocou, o Recife da Guararapes, não é? O Recife
que represente bem e apresente para o mundo o seu maracatu. Onde é que está o maracatu? De vez em quando a gente vê morrer um presidente de um maracatu e o maracatu vai para o museu. Vassourinhas só sobrevive e é o clube de frevo que detém a posse da autoria do hino de Pernambuco do Carnaval. Sim. E Vassourinha, no entanto, só está sobrevivendo porque existe um herói carnavalesco que tem feito um esforço monumental para fazer a sua sede ser restaurada, porque ele recebeu a sede completamente deteriorada e nós precisávamos ter um ciclo de visitas a caboclinhos, a clubes de frevo, a madeiras do Rosarinho, ao Clube das Paz, que permitisse ao turista conhecer a nossa cultura. Batutas de São José foi expulso da sede, que não é nem São José mais. Foi Exatamente. Despejado lá de Afogados. Então, Exatamente. assim, tá na Uma hora pena, da gente... né? Nossa, Uma pena. absurdo. Lamentável. Tá na hora não da gente deixe rediscutir. Batutas morrer. Isso. O hino de Batutas diz, não deixe Batuta morrer. Na verdade, no entanto, a cultura de Pernambuco está sendo esquecida para importar cultura, para importar carnaval de shows. É. A nossa fama é outra. A nossa fama é a fama de elefantes no meio da rua de Olinda, pitombeiras no meio da rua de Olinda, não é verdade? As nossas grandes agremiações demonstrando o que é o caboclinho rural. Nós temos uma cultura popular que representa a nossa própria história, o nosso próprio sangue, de forma que é preciso que a população do Recife seja respeitada. Mais do que isso, é preciso que haja respeito ao pensamento histórico dessa cidade, que foi um pensamento irredento e que conseguiu, inclusive, dar exemplo ao país. Pernambuco foi independente de Portugal antes do próprio Brasil. Não é? No entanto, a gente enxerga hoje um comportamento acanhado, um comportamento que inibe a nossa história, a nossa cultura popular e que, ao mesmo tempo, inibe o que é mais grave, a nossa vocação comerciária, empreendedora, a nossa vocação de liderança de uma região, porque o Recife continua muito forte e o Recife precisa ser bem representado. É verdade, eu concordo. Veja, quando você fala em economia, parte econômica do Recife, hoje praticamente 60% do PIB do Recife vem de serviços. E a gente tem, que eu costumo chamar de aberração econômica. A gente tem hoje um PIB industrial no Recife menor do que um PIB vindo de receita com impostos, receita com serviços públicos. A atividade industrial em Recife, ela está tão estrangulada e é uma cidade tão sem incentivo para empreender, e eu vou chegar nesse ponto, que os números falam por si só. Você tem lá um percentual do PIB em serviço e a indústria, o PIB é menor do que serviços públicos. Isso para mim, na minha cabeça, eu acho que vou ter que voltar para a faculdade, porque aí não entra. Onde que você enxerga, Antônio, no cenário econômico do Recife, para a gente incentivar o empreendedor? Porque hoje o camarada acha melhor abrir uma empresa. João Pessoa, Maceió, você vê campanhas no Instagram de programas de incentivo lá em Alagoas, atraindo empresas para lá. No Ceará nem se fala. O Ceará, ele oferece, além da questão de incentivo propriamente dito, fora, tirando a parte burocrática, que isso por si só já é um incentivo, você com um dia, dois, você abre uma empresa lá. Fora a infraestrutura que eles te entregam, estradas duplicadas, eles já estão falando, já estão pensando na triplicação do anel viário. Aqui a gente ainda vai falar em trecho 1 do anel viário, enfim. A gente está muito atrasado, cara. Por isso que o nosso PIB agora, os outros vizinhos do Nordeste, Paraíba, Ceará crescendo 4%, Pernambuco 0,6%.
Isso. E se a gente pega o PIB do Recife, que representa 30%, 40% do PIB pernambucano, a gente tem que se preocupar. Qual a tua solução ou quais soluções você encontra para melhorar o empreendedorismo aqui em Recife? Olha, na minha opinião, é preciso que se faça um estudo aprofundado da matéria. O Recife é uma cidade que tem 220 quilômetros quadrados, portanto, realmente não é uma cidade que tem um território grande. O Recife tem que ser pensado como metrópole. O Recife tem que ser pensado como polo de desenvolvimento de uma região. De forma que, na hora em que a gente fala em industrializar o Recife, a gente deve consolidar um plano de desenvolvimento planejado que contemple não só a questão industrial, que é fundamental, mas também o link que essa questão industrial pode fazer com as demais cidades da região metropolitana do Recife. Essa cidade hoje é uma líder nacional na questão da informática. Nosso polo de informática, Isso, ele é um nosso polo porto de digital ponto, é referência, nosso porto o digital maior é da América referência Latina, diga-se de no passagem. mundo, né? Nós temos um polo médico que é considerado disparadamente o segundo melhor polo médico do Brasil. De forma que o que eu entendo como sendo fundamental para o Recife é explorar fundamentalmente as suas vocações e, ao mesmo tempo, estabelecer um planejamento que permita à cidade, dentro daquilo que for possível, a instalação de indústrias. Afinal de contas, esse problema é um problema que não só atinge o Recife, mas também o próprio Brasil. Acho que é uma questão que passa pelas consequências que advieram da globalização. Nós sabemos que esse problema hoje é discutido não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em várias regiões do mundo, por conta das grandes dificuldades que a globalização trouxeram em razão das ofertas muito boas que o capital encontrou em alguns países do mundo onde nem sempre o trabalhador é respeitado, onde não existe legislação trabalhista. Eu acho que você sabe disso. O único país do mundo onde existe uma legislação específica sobre trabalhismo é o Brasil. É o único país do mundo. Nos demais países do mundo, essas questões trabalhistas elas são tratadas na justiça civil comum. Caso a caso. Caso a caso, contrato a contrato. Então, nós sabemos que saíram do Brasil muitas indústrias que foram se instalar na Rússia, que foram se instalar na China, em razão das vantagens absolutas que a China permite a quem se instala naquele país. Lá não existe salário mínimo. Lá existe a oferta de emprego. Você chega na frente de uma fábrica e está lá escrito, aceito torneiro, aceito operário para trabalhar em tal função, salário, R$300. É pegar ou largar. E a gente sabe também que não existe o estabelecimento de horário de trabalho. Na minha opinião, isso é a exploração do homem pelo homem. E o capital, como diria Keynes, não tem pátria. O capital está atrás do lucro. Então, acho que o mundo está no momento de se repensar. Eu acho também. A gente vê que os Estados Unidos da América, por exemplo, têm feito grandes discussões em busca da proteção da indústria nacional. A gente vê Detroit, hoje é uma cidade fantasma, uma cidade que já foi a capital do mundo nos automóveis e, no entanto, as fábricas fecharam, o desemprego paira e é preciso que haja um reexame da relação trabalhista americana para incentivar a reinstalação de fábricas. É isso que eles estão fazendo nesse momento. Acho que o Brasil precisa fazer a mesma coisa. O Brasil precisa estudar a maneira de incentivar para que o desenvolvimento industrial ocorra não só em São Paulo, mas também em Pernambuco. Pernambuco tomou a sua iniciativa na hora em que fez a instalação do porto de Suape, que é um porto industrial também.
não é? E tem ocorrido a instalação de indústrias em Pernambuco, mas você tem razão quando fala em incentivos fiscais, você tem razão quando fala no Recife reagir para também se permitir a vocação industrial. Pode ser até que essa vocação industrial do Recife não seja obrigatoriamente de grandes indústrias, mas pequenas indústrias de médio porte, observando os ramos de atividades que poderão ser implantadas, também poderão gerar emprego, renda no Recife. E você, volto a repetir, tem absoluta razão quando se refere ao nosso centro e aos nossos centros de subúrbios. O Recife precisa imediatamente voltar a permitir o empreendedorismo. O Recife é uma cidade eminentemente empreendedora, seja empreendedorismo de comércio, seja empreendedorismo de serviços, tecnológico. Seja empreendedorismo tecnológico. Por quê? Porque essa cidade é uma cidade muito forte, uma cidade que arrecada mais de 6 bilhões de reais por ano, é uma cidade muito rica e é uma cidade que tem a capacidade de investimento. Ela não pode se limitar a fazer uma gestão que não trate das mais fundamentais prioridades que podem e devem existir no Estado civilizado. Pernambuco precisa preocupar-se, e Recife, fundamentalmente, precisa preocupar-se com a educação. O Recife precisa, fundamentalmente, continuar a preocupar-se com a saúde. Recife precisa preocupar-se com a sua vocação turística, e você já falou desse assunto ainda há pouco. O Recife precisa se preocupar com as suas prioridades de lazer. Precisa se preocupar com a sua cultura, que gera muito emprego, gera muita renda. Não é verdade? Isso. Os nossos teatros precisam ser movimentados, os nossos artistas precisam ser incentivados, porque o Recife é um nascedouro de talentos. Você lembre-se que, por exemplo, Recife já foi a cidade dos sonhos dos grandes artistas de todo o Norte e Nordeste. Foi aqui que Chico Anísio iniciou. Rádio Clube. Na Rádio Clube, ao lado de Altemar Paiva, o grande Altemar Paiva, alagoano, que radicou-se em Pernambuco, que era um dos melhores redatores de humor e de monólogos que o Brasil conheceu. Na mesma hora em que Chico foi chamado para a Rádio Tupi do Rio, o nosso Altemar Paiva também fez a opção por ficar aqui. Mas era um dos redatores de Chico City, era um dos redatores preferidos de Chico Anísio. Chico disse que ele foi o verdadeiro criador da família, professor Raimundo. Sem dúvida. Porque né? um dos projetos piloto da família do professor Raimundo foi na Rádio Clube e já tinha esse formato, Chico disse. E quando foi para a Rádio Tupi, depois foi para a TV Tupi, televisão, enfim. Ele levou esse formato para lá, mas o grande criador... eu vi uma entrevista do Chico falando isso. E o Aldemar Paiva, um dos grandes compositores de frevo de bloco aqui. Arnaud Rodrigues, extraordinário Arnaud Rodrigues. De maneira que Aldemar, eu tive a oportunidade e a honra de, ainda muito jovem, conhecer Aldemar Paiva. E ele chegou a dirigir a cultura do Recife. Ele foi presidente da Emetur, que, na verdade, a Emetur era a Empresa Metropolitana de Turismo do Recife, Sim. Que hoje é a Fundação de Cultura. E o carnaval promovido por Aldemar Paiva, organizado por Aldemar Paiva, os eventos culturais organizados e promovidos pela gestão de Aldemar Paiva, posteriormente por Leonardo Dantas Silva, o grande Leonardo Dantas Silva, que inclusive criou a Frevioca, né? O Recife era o Recife com identidade própria. Era o Recife que trazia o turismo para ver frevo. Era o Recife que trazia o turismo para observar a criação dos blocos líricos. Nós antes só tínhamos os blocos tradicionais, tipo Madeira do Rosarinho, tipo Banhistas do Pina, não é verdade? E foi com Leonardo Dantas Silva que nós tivemos a oportunidade do surgimento dos blocos líricos
que até hoje fazem um sucesso absolutamente extraordinário, aproveitando as canções dos nossos grandes compositores. De maneira que eu fico muito feliz de ver um jovem como você, que conhece o nome de Aldemar Paiva. Para mim é surpreendentemente bom ouvir isso, porque feliz do povo que tem memória. E nós não podemos desmemoriar o povo do Recife. O povo do Recife tem identidade própria, tem espírito nativo e tem espírito plural. Nós somos uma cultura absolutamente internacionalizada, nós somos a mistura de várias culturas e nós não podemos perder a nossa identidade. Nós não somos chegados ao monarquismo, nós somos chegados ao republicanismo, nós somos chegados à permissão do povo falar, opinar, participar. Exato. E não é isso que nós estamos enxergando no Recife nos últimos anos. Antônio, você pontuou bem uma questão que muito me interessa, que é a questão e que se discute muito, principalmente nessa época de São João, parte dos artistas. São João verdadeiro acabou? Acho que o São João verdadeiro ele não vai se permitir acabar. Agora, é necessário que a gente consiga interpretar essa rica expressão nordestina da nossa cultura. Quando eu era uma criança, quando eu era um jovem, eu assistia às quadrilhas juninas indo para a rua e surgindo em cada rua. Nós assistíamos à permissão do pobre participar de uma quadrilha junina e que tinha como vestuário a roupa da própria criança, que era emendada com alguns recortes de pano, sim, costurados na calça, mesmo, na camisa, né? E existia todo um enredo que, no entanto, era uma derivação daquilo que nós encontramos na dança francesa, na dança húngara. A fala das quadrilhas geralmente era em francês, a Lavantua, a Narrier, não é verdade? Houve uma evolução para melhor, na minha opinião, na hora em que, embora alguns, inclusive eu, em determinado momento da criação, tenhamos feito algumas críticas, mas eu acho que a quadrilha de hoje ela é uma quadrilha que trouxe uma evolução. Por quê? Porque a quadrilha de antigamente, essa que se permitia se brincar nas ruas, nas casas, que reunia as famílias com as suas fogueiras e com suas brincadeiras na escola também, era uma quadrilha que trazia uma linguagem francesa e não trazia o enredo de narração da nossa própria história. Sim. Acho que evoluiu. Nós hoje assistimos a enredos que se parecem com Gonzagão. Uma vez eu vi Gilberto Gil dizer que Luiz Gonzaga é o fundador da música popular brasileira, porque até Gonzaga surgir, o Brasil não cantava a sua história, o Brasil não cantava o seu povo, o Brasil cantava versões de músicas europeias, de músicas americanas. Uhum. E Gonzaga veio para cantar o nosso povo, veio para contar a nossa seca, nossa dor, veio para cantar riso. A nossa dor, o nosso riso, veio para trazer o nosso ritmo. E essas novas quadrilhas, muito coloridas, muito enriquecidas no seu vestuário, elas, logo que surgiram, elas participavam de grandes concursos, houve um esforço enorme de muita gente de bairros para criar elas, mas elas eram muito caras e continuam sendo muito caras. De forma que elas têm essa questão de, talvez, de buscar baratear o seu vestuário para permitir a repopularização da sua existência.
Embora, na minha opinião, os enredos das quadrilhas hoje são enredos que falam sobre a fome, que falam sobre o descaso contra o Nordeste, o descaso contra o povo nordestino, a falta de priorização para permitir que nós saiamos dessa condição secundária na formatação do desenvolvimento nacional. Agora, por outro lado, acho que as políticas culturais precisam ser revistas pelos governantes. Nós não podemos fazer São João de palco. É preciso permitir que os nossos grandes artistas se exibam, que eles apareçam para a plateia, como Luiz Gonzaga sempre apareceu. Mas Luiz Gonzaga nunca tomou o lugar da quadrilha. Luiz Gonzaga nunca tomou o lugar do povo. O Luiz Gonzaga foi um abre-alas da cultura popular. O Luiz Gonzaga conseguiu levar a nossa fama para o Brasil. Ele gerou uma música brasileira que permitiu que outros estados da federação e outras regiões também começassem a cantar as suas regiões. De forma que você encontra no Noroeste, no Sudeste, as duplas country, né, nordeste, sertanejas, que cantam a sua região, que cantam o seu Rio Grande, que cantam o seu interior, que cantam a sua cultura de cada região. Mas isso tudo nasceu com Gonzaga. Mas você não acha... Aliás, não vou nem induzir. Você acha que essa questão do sertanejo aqui no nosso São João, por exemplo, tira a característica, a nossa originalidade? Porque é o seguinte, eu vou lhe dar a minha visão. E aí você pode discordar ou não, tá? Pelo amor de Deus. Perfeito. Gente, pelo amor de Deus. Viu? Perfeito. Eu sou contra o argumento que tem espaço para todo mundo. Eu acho esse argumento perigoso. E vou provar. Por quê? Um dia desse eu estava assistindo vídeo infantil com meu filho. Eu tenho um menininho de 2 anos e meio. E aí estava assistindo Mundo Bita com ele, rapaz. Aí no intervalo da música aparece um cantor famosíssimo. Daqueles que se disser que ele vai tocar lá, pronto, ninguém quer nem saber mais. Não vou citar nome porque aí fica chato. Aí veja, é um vídeo infantil e que é bombardeado de mídia a todo tempo. O que é que a grande mídia por trás faz? Gera a demanda, entrega aquela música, aquele ritmo, gera uma demanda, uma procura, né? O público jovem vai querer saber que música é aquela, vai começar a escutar nas plataformas de streaming, vai marcar fulaninho, vai querer ir para o próximo show, gera demanda e daquela demanda lota um pátio de forró no São João. Enquanto o nosso artista, esse aí eu posso falar, não tem problema nenhum, o nosso querido Petrúcio Amorim, que eu gosto, barbaridade, que não tem essa indústria poderosa por trás, consequentemente não vai ter aquela demanda gerada. Se colocar o artista A e se colocar o Petrúcio Amorim culturalmente é um fenômeno incomparável. Verdade. Agora, se você pegar por número de pessoas em frente ao palco, é o que você falou do palco, todo mundo vai querer, a maioria vai querer, eu não, né? Eu estarei lá no Petrúcio Amorim. Mas boa parte, a maioria vai pro artista A. Você acha que esse tipo de artista, ele tira a nossa originalidade? Você acha, não, Will, que tem espaço para todo mundo, isso traz o público jovem, enfim, a opinião é tua. Não, eu acho que espaço para todo mundo tem que haver. E nós vivemos hoje num mundo onde as fronteiras desapareceram.
Inclusive, nós temos as redes sociais e temos a modernidade da comunicação abrindo essas janelas de oportunidade para que todos se façam presentes, seja lá onde for. Nós somos Pernambuco de Gonzaga, nós somos Pernambuco de Dominguinhos, nós somos Pernambuco de Alceu, nós somos Pernambuco de Petrúcio, nós somos Pernambuco de Jorge de Altinho, nós somos Pernambuco de Nando Cordel, nós somos Pernambuco de João Gomes, extraordinário, extremamente talentoso. Nós só não devemos nos permitir a não chegarmos a João e dizer: João, assume a tua nordestinidade e canta o teu forró, canta o teu baião, canta aquilo que tu sabes compor com tanta propriedade, tu com esse vozeirão extraordinário, tu precisas te impor enquanto cultura popular nordestina. Eu, recentemente, tive a oportunidade de discutir esse assunto numa roda cultural e eu dizia, naquela ocasião, que João ele tem se permitido a fazer a gravação de outros gêneros. Eu acho que João tem esse direito. Se João fizer isso, é porque ele certamente quer fazer essas novas experiências. Mas acho também que depende muito de uma política cultural a ser gerada, não só pelo país como um todo, através do seu Ministério da Cultura, mas fundamentalmente por uma política cultural a ser gerada pelos pensadores e governantes dos estados nordestinos. Não é por acaso que essas duplas sertanejas se destacaram e conseguiram espaços extraordinários e muitas vezes conseguiram fazer sucesso antes de chegarem à grande mídia. Nós sabemos que muitas das duplas sertanejas, muito antes de chegarem para dar uma entrevista a Bial ou a Jô Soares, ou a fazerem um grande show de repercussão nacional em qualquer rede de televisão, eles fizeram sucesso na sua base. De forma que, na minha opinião, nós precisamos nos impor. Nós precisamos tomar o cuidado de criar uma política cultural de imposição e que demonstre para o país a fortaleza da cultura popular nordestina e, no caso específico de Pernambuco, a fortaleza da cultura pluricultural, extraordinariamente pluricultural, de Pernambuco da ciranda, de Pernambuco do bumbo meu boi, de Pernambuco do forró, de Pernambuco do baião, de Pernambuco do frevo, do Pernambuco das mais variadas expressões culturais que vão do urso de carnaval às troças, de Pernambuco, que é o único estado da federação que tem uma programação cultural de saída. Muita gente está esquecida disso. Troça tem hora para sair. Bloco tem hora para sair. Clube de frevo sai à noite. Clube de boneco tem hora para sair. Pernambuco está se esquecendo disso. Quem faz a promoção e a organização do Carnaval do Recife talvez nem saiba disso. Isso não pode acontecer. Nós precisamos respeitar a cultura popular pernambucana. Nós precisamos permitir que Prato Misterioso continue misterioso e vivo e não morra conecão. Nós não podemos permitir que Toureiros se acabe. Nós não podemos permitir que o nosso carnaval vire museu. Então, você, quando faz o seu posicionamento, você faz um posicionamento de pernambucanidade muito forte, na medida em que defende que nós façamos a imposição
da verdade da nossa cultura popular, que é extraordinária. Mas nós precisaríamos ser muito mais fortes do que isso, nos impondo para permitir. Sabe o que acontece, Antônio? Se usa o argumento da pluralidade. Só para que você tenha noção, espectador, hoje se rotula o Carnaval do Recife como um carnaval multicultural, pluricultural. Eu acho que o nosso carnaval é multicultural e tem que ser mesmo, mas dentro da nossa multiculturalidade. Ou seja, quem tem que ser o protagonista do nosso palco principal são os nossos ritmos protagonistas. Então, os nossos artistas. Isso tem que ser política pública para o ano inteiro, porque também não adianta, depois do carnaval, deixar o cara aí no cheque especial. Verdade. Então, tem que ter política pública que vai fazer parte daquela rota ali na Rua da Imperatriz, o ano inteiro. Por exemplo, você vai no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e a coisa hoje já está tão desenvolvida em relação à parte boêmia e de desenvolvimento do samba, que tem bares dia de terça e quarta-feira que o cara faz concurso de samba e já elege lá o vencedor e tal. E aí o cara passa a se apresentar no bar, e aí já recebe, e aí dali melhora alguma coisa. Enfim, a gente precisa pensar... Wilker, você também é a favor de não entrar nada em Pernambuco? Não. Até porque, se fosse pensar assim, o frevo jamais seria criado. Né? O frevo é mistura de vários outros ritmos. Tem polca, tem machixe, tem dobrado, enfim. Mas eu acho que a gente só vai poder receber de outras culturas quando a nossa estiver fortalecida. Isso não é ser exclusivista. Porque a partir do momento em que a outra cultura entrar aqui do jeito que está entrando, eu acho que vai sufocar todos os nossos artistas. Por exemplo, uma banda da nova geração tocar o novo forró, como a Fulô de Mandacaru toca, e não se apresentar esse ano em Caruaru, mas é por divergência política, não me interessa. Verdade. Eu acho que a cultura tem que ser em primeiro lugar, em quem o camarada vota. Então, se eu tenho divergência com o Antônio Luiz Neto, não interessa. Perfeito. Cultura em primeiro lugar. Agora, eu acho que o grande problema em Pernambuco hoje é esse. Esse é um assunto que eu gosto de falar porque cultura popular eu vivo bastante. Acompanho os artistas da terra e vamos trazendo vários artistas da terra aqui no Hora da Pauta. Então, acompanha. Você vai ver a minha linha de pensamento, você vai entender o porquê que eu estou falando isso aqui. Entendeu? Mas beleza, eu entendi seu ponto de vista. Perfeito, tranquilo. Antônio, é o seguinte. A gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou sobre economia, a gente falou sobre a questão do centro. Mas faltou falar sobre a sua trajetória, certo? Uhum. Você foi candidato, você entrou como vereador em 1993 e você exerceu o cargo de vereador por 7 mandatos consecutivos. Perfeito? Isso. Você já mencionou, você já antecipou a questão do Porto Digital. Então, no início dos anos 2000, acho que você participou bem das discussões em relação ao Porto Digital. Incentivos, não só fiscais para o Porto Digital, mas se criar um ambiente favorável para empreender. Porque as pessoas precisam entender, gente, que quando a gente cobra política pública, quando se cobra política pública para empreender, muitas vezes nem é só o incentivo fiscal, mas é o ambiente favorável. Entendeu? Porque não adianta, eu crio um incentivo fiscal e
fiscalização, auditor, não tem alvará. Em Recife hoje, gente, um escritório de contabilidade precisa ter alvará e tem licença ambiental. Tem que ter não sei o que, assinatura não sei das quantas. ART. É uma coisa assim, Antônio, é inacreditável. Verdade. Me conta, na tua trajetória, até o recorte do Porto Digital, porque a gente vai continuar depois, tá? Uhum. Os destaques desse período, teu primeiro mandato na Câmara, e aí vai contando o que foi se destacando, o que é que você foi fazendo, o que você foi observando, a evolução do Recife. A palavra é tua. Olha, o que eu entendo que o vereador ele precisa interpretar a vontade da população da sua cidade e, claro, que fundamentalmente daquelas pessoas que acreditaram nas suas propostas. E eu, quando cheguei à condição de vereador eleito, eu vinha de toda uma história já como profissional do direito, não é? Sim, importante. E, ao mesmo tempo, como professor. Eu tive a oportunidade, como professor da Rede Municipal de Ensino, de ser um dos fundadores e primeiro presidente do que hoje é o Sindicato dos Professores do Recife, dos profissionais de ensino do Recife. Naquela ocasião, nós buscávamos, através de uma coletânea em toda a rede municipal, com os nossos colegas, que são muitos e que são e sempre foram pessoas extremamente preparadas, sugestões para que a gente colocasse uma pauta para o prefeito do Recife analisar a possibilidade de qualificar a rede. Afinal de contas, a rede municipal de ensino, do Recife, ela surgiu de uma fusão entre o movimento de cultura popular e o movimento de promoção social, um de Dr. Arraes, o outro de Dr. Cid Sampaio. E quando veio o surgimento da Fundação Guararapes, todas as matizes de cada um desses movimentos anteriores foram aglutinadas para que o Recife tivesse criado uma rede municipal de ensino. E nisso era necessário, e cada governante buscou cumprir esse papel, que houvesse convênios com pequenas escolinhas, era preciso que houvesse o aluguel de casas, foram sendo construídas escolas. O importante era que houvesse o espalhamento da possibilidade de oportunizar o ensino para as populações carentes dessa cidade. E eu fazia parte dessa rede municipal de ensino e via que havia injustiças muito fortes contra as populações mais carentes por conta da pressa em se instalar uma escola, da necessidade de se instalar uma escola num bairro carente, e isso trazia dificuldades para o processo de ensino-aprendizagem. Nós fizemos uma pauta enorme, essa pauta foi apresentada aos gestores do Recife, os gestores começaram a acatar essas pautas até que nós fomos desafiados, enquanto dirigentes da Associação Municipal dos Profissionais da Rede de Ensino Público do Recife, a um dia assumir a direção da gestão da educação do Recife através da presidência da Fundação Guararapes. Foi uma grande oportunidade nós, professores do Recife, nos autogerirmos. E ali a gente provou ao prefeito Gilberto Marques Paulo, porque eu tenho profundo respeito, por conta de ter tido a coragem de nos convidar para dirigir a rede. E a gente provou, doutor Gilberto, que o orçamento permitia fazer tudo. Todos os itens daquilo que estava na pauta foram cumpridos. Nós informatizamos a rede municipal do Recife. Nós criamos um ensino especial na rede municipal do Recife, ou seja, a gente criou um núcleo onde todas as professoras da rede foram habilitadas a descobrir quem não tinha uma boa acuidade visual
uma boa acuidade auditiva, a descobrir os alunos que tinham dificuldades motoras, a descobrir os alunos que eram portadores de síndromes, de alunos que eram portadores, por exemplo, de autismo. E isso deu a oportunidade da rede municipal do Recife de dar um salto de qualidade extraordinário. Só para você ter uma ideia, já no primeiro ano de instalação desse núcleo de ensino especial, pioneiro no Brasil, nós conseguimos diminuir a reprovação e a evasão escolar, que era de cerca de 30%, para menos de 4%. Nós colocamos óculos em quem não enxergava. Muita gente considera determinado aluno mal comportado porque ele está sentadinho na cadeira dele e, ao invés de estar olhando para o quadro e para a aula, ele faz a bolinha de papel e sacode na cabecinha do colega. Aquele menino, muitas vezes, não está prestando atenção porque não está enxergando ou porque não está ouvindo. Então, na hora que você coloca um aparelho auditivo, como nós colocamos, na hora que você dá o óculos para aquele menino, na hora que ele passa a prestar atenção, ele é alfabetizado rapidamente e de uma hora para outra você encontra uma rede justa. Afinal de contas, o Estado existe para isso. O Estado foi criado pelo homem para dar oportunidades iguais às pessoas. O Estado formal ele existe para permitir a justiça entre os homens, para permitir a educação, para permitir a saúde, para permitir as oportunidades. De maneira que eu fui candidato a vereador depois de ter gestado a educação do Recife e de ter sido desafiado por um homem público seríssimo, que foi governador desse estado, Roberto Magalhães Melo, e que observou a minha passagem pela Secretaria da Educação, observou quando nós criamos um centro de treinamento, também pioneiro, que passou a evitar que o Recife fizesse aluguéis constantes de muitas salas de aula e de prédios para fazer os treinamentos dos seus profissionais. Nós criamos um centro de treinamento, nós fizemos um treinamento completo de toda a rede municipal de ensino, inclusive com um pedagogo pernambucano, nascido na Mostardinha, aí tá certo, e que era o melhor treinador reciclador de redes da França. Marcelo foi contratado porque uma das nossas colegas de rede, minha colega como professora do reitor João Alfredo, Célia Ferreira, me indicou o nome do irmão. Ela disse: Antônio, meu irmão mora na França e ele se dispõe a vir fazer o treinamento da rede. E Marcelo veio, deu um show. Marcelo tornou vigilante, merendeira, auxiliar de disciplina. Todo mundo passou a fazer um trabalho pedagógico com a rede. De forma que a própria rede se revolucionou. Dali por diante, nós passamos a ter uma rede muito mais qualificada. Nós tiramos todas as telhas de amianto dos telhados das nossas escolas, que ficavam queimando o juízo dos nossos alunos. Nós tomamos o cuidado de sempre visitar as escolas e em loco para observar que o aluno estava numa sala de aula que o piso era de lama e a gente não podia se permitir isso, de formas que nós conseguimos reformar todas as escolas municipais naquele período que dirigimos a rede. E daí, em consequência, Roberto Magalhães me chamou, ele que era muito amigo do prefeito Gilberto Marques Paulo, e disse: Antônio, você precisa ser candidato a vereador. Eu disse: o senhor está brincando, eu não sou político, não quero ser político, eu sou defensor público, eu sou advogado, eu sou professor e não pretendo entrar na vida pública. Mas o doutor Roberto Magalhães era um desses homens públicos vocacionado, ele ainda é vivo, né? Está com cerca de 90 anos, foi um dos maiores governadores que Pernambuco já teve, foi um grande prefeito do Recife depois, e ele conseguiu me convencer. E aí eu entrei na Câmara e passei a praticar na Câmara aquilo que eu entendia que era exercer as competências constitucionais que estão previstas. Eu passei a ser legislador. Então, por exemplo, se você vai encontrar várias leis que foram
feitas por mim, que as pessoas nem sabem que surgiram no Recife e que foram de autoria de um vereador chamado Antônio Luiz Neto. Exemplo. Por exemplo, é obrigado ter faixa de pedestre na frente de hospital e de escola. É obrigado a ter sinal de pedestre na frente de hospital e de escola. Por exemplo, e aí, na época, eu levei muita pancada. É obrigatório o cinto de segurança nos automóveis que circularem na cidade do Recife. Você imagina. Meu amigo, no outro dia, os taxistas foram para Geraldo Freire para dizer que eu queria amarrar eles, que aquilo era um absurdo. Olha só. Foi muita pancada, muita Imagina. pancada. Mas o prefeito da época, Jarbas Vasconcelos, foi extremamente republicano, foi extremamente sério, me chamou, disse: Antônio, eu vou sancionar essa lei. Eu quero sancionar essa lei, nós vamos colocar ela em prática imediatamente. E colocou, exigiu, né? Na época, a gestão era feita pelo Detran, em convênio com a prefeitura, e em menos de 4 meses, São Paulo adotou a nossa lei, pediram cópia da lei, fizeram também na Câmara Municipal de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte. Em 6 meses, o Denatran adotou para o país. De forma que tem muita lei. A lei Miguel, você sabe qual é a lei Miguel? É a lei que diz que criança 12 até 12 anos não pode entrar só em elevador. Fui eu que criei essa lei. E eu criei para proteger as crianças, porque eu, depois de alguns estudos em artigos da Europa, dos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão de que aconteciam constantes acidentes com crianças que entram no elevador e não sabem usar o painel digital. Sim. E ali aconteciam acidentes. Então, nós tornamos obrigatório o uso de uma placa de advertência informando sobre esta necessidade de não permitir. Tanto é que o próprio delegado que fez a investigação, quando foi observar no inquérito a forma de enquadrar aquela senhora, ele constatou que o nosso Código Penal não conseguiria incriminá-la, porque o Código Penal apenas fala em negligência, imperícia e imprudência, mas não fala que criança até 12 anos não pode entrar sozinha em elevador. E o delegado se aproveitou da lei municipal, que foi citada e muito citada em jornais de todo o Brasil, e disse: olha, existe uma lei administrativa. Na hora que ela deixa de cumprir a lei administrativa, ela está infringindo o que está previsto no Código Penal. Portanto, é culposo, um homicídio culposo, por negligência. E foi assim que o delegado enquadrou aquela senhora. Caramba, eu não sabia. É uma lei nossa. É uma lei que você estudou. Isso. E a casa aprovou, foi sancionado. Qual foi o ano dessa lei? Agora peguei, né? Pegou, mas não, mas depois a gente vai ver, eu vou ver, pessoal, qual foi a lei, vou pesquisar, vou colocar na descrição. Isso. E aí, mas assim, muito bom conteúdo. É verdade, foi muito importante, a gente se sente no dever cumprido, porque essa é a missão do vereador. Acho que o vereador tem que interpretar o pensamento da cidadania e proteger a cidadania. Muitas leis não fui eu que criei. Sim. Eu, muitas vezes, cheguei em São Paulo, cheguei em algum outro local, um país que eu fui visitar, e encontrei leis tipo telefones úteis para o cidadão. E a gente coloca aquela lei que diz para quem o cidadão tem que se dirigir porque não está sendo bem tratado no hospital público, porque está sendo maltratado num laboratório público ou privado. Então, você coloca as leis e os telefones de emergência, não é verdade? Você cria também uma lei que diz não pode haver banco funcionando sem que haja um caixa no andar térreo para pessoas com deficiência física.
Então eu criei essa lei e todo banco do Recife é obrigado a ter um caixa no térreo para pessoas com deficiência física, ou então coloca um elevador. Está lá na lei. Interessante. Uma lei que também eu poderia... São muitas leis que eu poderia citar. Uma lei que obriga os estabelecimentos comerciais e os shopping centers a permitirem os cães-guias a entrarem nas suas dependências, porque era proibido. Isso é bem famoso. Era proibido. Então, a gente criou a lei que permite que o cão-guia leve o portador de deficiência visual para fazer o seu trajeto dentro dos estabelecimentos comerciais. São muitas leis. A verdade é que a gente sempre buscou interpretar bem o pensamento do povo do Recife, e eu tive a honra de, trabalhando na Câmara, poder participar da reforma de 2 leis orgânicas da cidade, e para fazer isso é preciso que a gente tenha contato com grandes urbanistas, é preciso que a gente tenha contato com grandes constitucionalistas, é preciso que a gente gere lei orgânica, que é a Constituição do município, à altura da nossa população. Tanto é que a lei orgânica do Recife muitas vezes foi copiada por muitas capitais do Brasil, porque a gente conseguia fazer leis orgânicas de muita qualidade, e plano diretor também. Nós tivemos a oportunidade de participar de 2 reformas do plano diretor da cidade. Você sabe que plano diretor, na verdade, é a cidade projetada para os próximos 50 anos, 60 anos. Você tem que ter uma visão de futuro. Você precisa perceber que o mundo vai mudar. Precisa perceber que, por exemplo, tem que se criar alternativas de transporte. E você precisa perceber, por exemplo, que talvez daqui a 80 anos as pessoas estejam dizendo: meu Deus, naquela época as pessoas andavam num carro sozinhas, as ruas viviam engarrafadas, ao invés de entrarem em transporte público. Agora o homem quer polêmica. Como é que pode? O que é aquilo? Agora o homem quer polêmica. Vamos discutir esse assunto? Vamos. Veja, eu acho que... E é só assunto bom, viu? Só um assunto top. Se você tá gostando, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o gostei, deixa o like, vai no Instagram, segue a página, vai no Twitter, segue a página da gente, segue no TikTok também, beleza? Conteúdo desse, meu amigo. Então, ajuda a gente a fortalecer o canal, beleza? Ô, Antônio, vamos lá. Tocou no assunto bom. Infraestrutura. Isso aí é bom demais, pode discutir, homem. Concordo. Esse raciocínio, tudo bem. As pessoas andavam lá, só uma pessoa no carro. Concordo com você. Agora, para ter transporte coletivo, a gente tem que ter segurança. Como é que eu vou pensar em largar meu carro e ir para o trabalho de metrô? Por exemplo, Recife. O metrô do Recife não vem para a Zona Norte. Ele vai para a Zona Sul e vai ali para o sentido rodoviário. O que é um grave defeito. Isso é uma aberração. Gravíssimo. Meu Deus do céu. Absolutamente grave, e que denuncia possivelmente a existência de um lobby que impede o crescimento do metrô. Exato. Que precisa ser combatido. Exato. Fortemente combatido, porque isso demonstra com muita clareza que não só o Recife, mas também a região metropolitana e Pernambuco não se permitiram a pensar bem sobre a necessidade de boa locomoção da população. O Recife já merecia ter um metrô que atingisse todas as suas regiões. E não tem. Veja. Não tem. A gente compara com as vizinhas históricas, Salvador e Fortaleza. Salvador tem um metrô do aeroporto que vai para o centro, dá uns 31, 32 quilômetros. Fortaleza tem uma malha por cima que roda a cidade inteira e para no aeroporto. Eu tenho certeza que quando terminar essa obra, vão seguir para a praia. Mas certeza. Perfeito. Aqui, a gente parou em 1980, 1990, por aí, e
não se cogita, o que mais me deixa assim revoltado. Não se cogita. Então eu concordo com você, Antônio. Se eu tivesse a opção, segurança e opção, eu não iria sozinho pegar um trânsito desse. Agora eu acho também que as duas coisas têm que andar em paralelo. O investimento em infraestrutura no metrô e, por exemplo, a Agamenon Magalhães, por mais que ela tenha sido projetada e seja uma avenida larga e tudo mais, para a época foi uma revolução, tudo bem, eu concordo, mas precisa de viadutos ali, já em vários pontos que Perfeito. acabariam com um Concordo. gargalo. Por exemplo, ali na Paissandu, ali no Derby, Todos estão previstos. todos previstos no plano diretor. Todos estão previstos. O prefeito do dia tem que optar por fazer. A minha lembrança, o último prefeito que tratou desse assunto foi Roberto Magalhães. Olha só. Foi Roberto Magalhães. Roberto Magalhães, ele conseguiu fazer aquela ponte que liga aquela região dos Coelhos, no IMIP, onde tem o antigo Hospital Pedro II, a Rua Imperial, e fez um braço de viaduto para qualificar aquela região. Mas existem sim. Ele fez o túnel Chico Sainz, Sim, sim. né, que fica perto do Esporte Clube do Recife. Sim. E, infelizmente, nós não vimos o Recife fazer novos investimentos de viaduto. Entendo que é fundamental que o Recife passe a pensar também em transporte com energia limpa. Isso. Tanto é que você citou com muita propriedade os transportes aéreos que existem em Fortaleza, que existem em Miami, que são transportes simples, transportes baratos, transportes que não ocupam as calçadas. Isso. Um poste de uma espessura, muito possivelmente de 80 centímetros, é colocado, e aqueles transportes elétricos, eles interligam, por exemplo, cidades como Miami inteira, e conseguem fazer o transporte Sim. com segurança, com tranquilidade e com barateamento para as pessoas. Acho que não precisa ser público. Nós não estamos aqui fazendo o conceito do serviço público. Exato. Acho que os nossos empresários é que precisariam ser levados a raciocinar e pensar em conjunto com o serviço público para oferecer mais qualidade para a nossa população. Perfeito. Seja através de metrô, seja através dessas vias expressas que tem um nome que não está me vindo à memória nesse momento, mas que É o elevado, né? Aquele são os elevado, os né? elevados que interligam a cidade inteira Isso. com toda a facilidade, alivia o trânsito térreo, Isso. permite que as pessoas vivam com muito mais tranquilidade. Aliás, eu falei em daqui a 80 anos, e a gente sabe que já hoje existem fábricas de automóveis que já se preparam para, ao invés de vender o carro, locar o carro e trocar o carro todo ano por aquelas pessoas que hoje financiam uma propriedade. Então, de maneira que existem milhares de alternativas modernas que podem ser adotadas, e eu acho que a Câmara Municipal do Recife tem muita responsabilidade com isso. Eu acho. Nós precisamos voltar a discutir esse assunto. Acho que o Recife parou de ser discutido. Acho que não se pode fazer representação pública pensando no umbigo. Precisa se pensar na população, precisa interpretar o pensamento da população. Uma geração como a sua, poucas vezes se viu representada. Isso é lamentável. Isso é lamentável. E é uma população que certamente é muito mais preparada do que a geração dos seus pais. Certamente é muito mais bem preparada do que a geração dos seus avós. Então, gerações de jovens que hoje entram na cidadania como eleitores, como pessoas que vão opinar sobre os seus próprios destinos, precisam começar a pensar sobre esse assunto. Precisam começar a ser levados a entender a sua cidade. Quando você falou sobre cultura popular, eu me lembrei que fazia os 3 maiores arraiais de Recife.
e fazia o maior carnaval de subúrbios de Pernambuco. Eu como vereador. Eu não era o serviço público. Aonde o carnaval? Eu fazia o carnaval em Água Fria. Esse carnaval, o primeiro foi feito pelo meu avô, em 1940. Posteriormente, meu pai, de 1947 a 50, fez. E depois um parente meu também, tio meu, fez durante mais de 30 anos para que depois eu começasse a fazer. Neste carnaval, quem se apresentava era Madeira do Rosarinho, era Elefante de Olinda, era Pitombeiras do Quatro Cantos, era o Clube das Pais, era Gigantes do Samba, eram os maracatus rurais, os maracatus de baque virado, eram os tribos de caboclinho, eram os blocos, eram tudo que existe de melhor e de representativo no Carnaval de Pernambuco. E ali nós gerávamos cerca de 500 empregos. Pessoas que faturavam durante os 4 dias de momo e conseguiam fazer renda, muitas vezes até para 2, 3 meses, como muitas vezes eu vi esse depoimento. Inclusive, nesses 3 arraiais existia o Arraial Flor de Arruda, que ficava no pátio da Feira do Arruda, o outro é o Arraial do Bom Jesus, na Campina do Barreto, e o Arraial 16 de Julho, que foi iniciado em 1954 e que, inclusive, tinha o costume de homenagear grandes vultos da cultura pernambucana, dentre eles o mestre Salustiano, que, quando foi receber a homenagem, da minha parte, quando chegou lá no Arraial e cantou para o público presente, ele me revelou algo que eu não sabia. Ele disse que quando fugiu de Nazaré da Mata, porque o pai queria que ele fosse plantador de cana, e o sonho dele era ser músico, ser cantador. E ele fugiu de Nazaré da Mata, veio para o Recife, que tinha na época a Festa da Mocidade, que ficava na Rua da Aurora. Só que ele foi barrado pelo dono da Festa da Mocidade, que era o senhor chamado Gaspar Regueira Costa. E, na ocasião, ele, ainda muito menino, com 19 anos, chorou e um parente meu, Aristófanes de Andrade, que na época era vereador do Recife, chamou ele e disse: Salustiano, faça o seguinte, tome esse dinheiro aqui, essa ajuda, vá para frente da Câmara, fique se exibindo lá. O doutor Gaspar disse que não tem mais como colocar você aqui. E Salustiano foi para frente da Câmara Municipal do Recife, ali de frente à Faculdade de Direito, e lá começou a tocar sua rabeca, fazer suas toadas, e foi juntando público. E foi juntando público, a ponto de incomodar o dono da Festa da Mocidade, que começou a tomar conhecimento que tinha um rapaz cantando na frente da Câmara, que estava juntando verdadeiras multidões. De forma que Salustiano, quando me contou essa história, ele me disse que não existiria o mestre Salustiano, conhecido mundialmente, nacionalmente, mundialmente, não fosse aquela oportunidade que ele recebeu de ficar cantando na Câmara Municipal do Recife. Ele que foi um dos grandes cantores, o criador do maracatu rural, Piaba de Ouro, e uma das maiores expressões da cultura pernambucana. E musicista, genial a história. Genial. Inclusive, na ocasião, ele, ao contar essa história, narrar esse fato para todo o público presente, me presenteou com uma rabeca que eu tenho hoje na minha residência, em cima de uma cristaleira, com uma dedicatória, dizendo na dedicatória: esta é a rabeca de quem surgiu em razão da vontade do povo do Recife na Câmara Municipal do Recife, e assina como mestre Salustiano, o que me dá muita alegria de poder portar esse verdadeiro troféu da cultura pernambucana. Muito bom. Viva o mestre Salustiano sempre, sempre. De maneira que o Recife precisa ser pensado no seu transporte, o Recife precisa ser pensado na sua educação. Mascarenhas de Moraes. O Recife precisa ser pensado na sua drenagem. O Recife precisa ser pensado na sua proteção contra as mudanças climáticas. Isso. O Recife não pode continuar parado.
Nós sabemos que existem previsões para os próximos 50 anos que veem o Recife inundado. E nós sabemos disso, inclusive é uma das formas como eu tenho pensado e raciocinado ultimamente. Eu acho que o Recife precisa receber a proposta impositiva de começar a erguer barreiras contra inundações, porque vai acontecer. Também acho. E nós não precisamos fazer terrorismo com ninguém, mas tem formas de proteção. Você encontra na Europa 3 ou 4 cidades que já conseguem fazer essas barreiras com perfeição. Porto Alegre sempre teve essas barreiras e deixou de cuidar. Por isso foi invadida pelas águas. Parou de aperfeiçoar, de maneira que tem muitos temas que precisam ser tratados com muita seriedade para que o povo do Recife se sinta seguro. E é claro, não se faz uma capital como o Recife sem pensar na sua origem, na sua vocação. Nós ouvimos o Will, que é com muita propriedade, do auge do seu conhecimento, falar sobre problemas gravíssimos dessa cidade. O Recife não pode continuar desempregando os seus jovens. O Recife não precisa entregar os seus jovens à marginalidade. O Recife não pode correr o risco de virar um Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, lamentavelmente, aquela cidade maravilhosa, linda, bela, está entregue à marginalidade. O Recife não pode ser representado por milicianos. O Recife não pode ser representado por traficantes. Isso é um risco que se corre diariamente neste país inteiro. Então, o Brasil precisa reagir. O Brasil não pode continuar fazendo política com ódio. Política não se faz com ódio. Política se faz com argumentos, com troca de ideias, com contribuição de cientistas, com contribuição de povo. Eu, por exemplo, fui secretário de Habitação da cidade do Recife, na gestão de Roberto Magalhães, e o melhor projeto da nossa gestão foi uma sugestão de um garçom, de um contínuo. O povo precisa ser ouvido. Eu ouvi o garçom, a queixa dele, ele disse: secretário, não existe financiamento de uma casa para um homem que ganha o salário mínimo como eu. E me disse que o gerente da Caixa tinha dito a ele que na Caixa o financiamento de uma moto era R$800 e o consórcio de uma moto fazia com que aquela moto custasse apenas R$100 por mês. E dali surgiu a ideia, que foi muito bem aproveitada pela assessoria da Secretaria de Habitação, na pessoa do Dr. Fred Holanda, que era um grande técnico oriundo da Caixa Econômica, que fez surgir o programa de arrendamento residencial, que foi um programa que baixou o financiamento e deixou de ser financiamento para ser um arrendamento de apenas R$100 e que oportunizou milhares de pessoas no Recife a terem a sua casa própria. Este mesmo projeto, o Programa de Arrendamento Residencial, que foi lançado quando Alex Norá era o superintendente da Caixa aqui em Pernambuco, quando Emílio Carazai era o superintendente da Caixa Nacional. Qual ano? Isso foi quando eu fui secretário de Habitação de Roberto Magalhães, gestão Roberto Magalhães. 98, 99, por ali? 2000? 2000, 90, é por aí, exatamente. Então, naquela ocasião, eu diria a você que, na minha opinião, o maior administrador, gestor público que eu conheci chama-se Emílio Carazai. Quando eu levei o projeto para ele e mostrei a ele: doutor Emílio, nós não conseguimos fazer casa popular. Doutor Roberto está há 2 anos como prefeito do Recife, criou a Secretaria de Habitação e não consegue porque a Caixa só consegue financiar, o mínimo é R$800. Eu estou trazendo esse projeto para o senhor. E o Emílio Carazai acatou o projeto, um projeto que trazia desoneração fiscal municipal, estadual e federal, e esse projeto se tornou um projeto nacional. O Recife construiu muitos programas de arrendamento residenciais, o Pernambuco também passou a construir, o Brasil inteiro, e esse programa depois foi aperfeiçoado no governo seguinte e tomou um novo nome chamado Minha Casa Minha Vida.
forma que o Minha Casa Minha Vida foi criado em Pernambuco. Foi criado por profissionais da Secretaria de Habitação de Pernambuco, que eu tive a honra de dirigir na gestão de um grande homem público chamado Roberto Magalhães. De forma que eu acho que as ideias têm que nascer do povo, ou da representação do povo. Nós não podemos continuar com o transporte urbano de péssima qualidade. Nós não podemos continuar achando que o povo pode andar como está andando, em absoluto desconforto. Na faixa azul. E sofrendo. Aí não passa nada na faixa azul, né? Você pinta uma faixa azul na Mascarenhas de Moraes, que a Mascarenhas, na minha visão, é a principal rota de entrada do Recife, para o Recife, de quem vem de Suape. Você citou Suape no começo da live. Principal rota de quem chega de Suape em Recife é pela Mascarenhas. Tenta chegar às 5h30, 6 horas da tarde, pra você ver. Perfeito. E o aeroporto? Eu empreendo no ramo industrial também. O meu sofrimento com Suape é diário. Porque você joga a empresa lá dentro, mas você chega lá dentro, nem internet tem. Já começa daí. Pois é. Então, como é que você tá lá no cliente e aí você tenta falar com sua equipe, isso, tal, preciso ver isso, tal, e você não tem comunicação com a sua equipe. Já começa por aí. Segundo, é um dia perdido de tempo. Se o cliente chamar, é o dia só para ele, por conta do trânsito. No mínimo 1h30, 2 horas. Para ida, para volta. Por quê? Você passa ali na Vitarella, não tem um rodoanel. Não tem. Tudo gargalo ali. Entendeu? Você chega ali o viaduto que corta para BR-101, vai passando ali pela entrada de Muribeca. Gargalo também ali era para ter um viaduto. Entendeu? E aí o trânsito não pararia. O pessoal vira à direita, vai para o Ibura, etc. Ou Barra de Jangada, eu nem sei ao certo. Mas eu sei que se você for pela BR-101, você tem que esperar ali na entrada de Muribeca, que é o maior trânsito. Então, assim, Pernambuco, Itapsuma, também tem um polo industrial ali. Perfeito. Meu Deus, pra você chegar em Abreu e Lima, na minha cabeça, aí eu vou olhar pro espectador agora. Na minha cabeça, não entra a ideia da BR-101 passar em Abreu e Lima. É absurdo. Em 2024. É um absurdo. O cliente liga, vem aqui, tal, eu quero fazer uma visita, tal. Acabou o dia. Você não, se uma moto caiu, acabou. O que o Wilker está falando é em infraestrutura. E Pernambuco precisa reagir. Todas essas vias, as novas vias, já estão projetadas. E Pernambuco não conseguiu implementar. Foi preciso que um governo pernambucano tomasse coragem e dissesse ao governo federal, eu vou fazer. Pernambuco pegou o dinheiro da venda da CELP para construir a BR-232, que é uma das BRs projetadas para viabilizar a Suape. Quando você sai do Recife em direção a Caruaru, São Caetano, e dali por diante, você encontra uma BR-232 duplicada, porque ao lado das margens da BR-232 está prevista a possibilidade de instalação de indústrias. Indústrias que vão querer exportar através de Suape. Isso. Indústrias que vão poder exportar por Suape para a América do Norte, para a África, para a Ásia, para o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, também indústrias que vão produzir para distribuir para todo o Nordeste e para o Brasil. Exato. O que nosso Wilker está falando é que já existe uma projeção de uma via paralela à BR-101, que está ultrapassada, que virou uma BR urbana, Isso. que é uma BR engarrafada e que vai fazer um trajeto ligando o resto do Nordeste à Suape e fazendo o sentido contrário. A Jeep não se instalou em Suape, não se instalou em Goiânia, porque Pernambuco é belo, porque Pernambuco é atrativo, porque Pernambuco tem praia, não. A Jeep se instalou com a maior planta de construção de automóveis,
montagem de automóveis do mundo, porque através de swap ela leva veículos para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. De maneira que é necessário efetivamente aquilo que você está falando, porque Pernambuco urge em crescimento. O Recife sofre por conta disso, porque o Recife é o polo central de toda uma região. Isso. O Recife é o ponto mais próximo de todas as capitais do Nordeste. Quando eu fui procurado como presidente do Santa Cruz pelos empresários de Paul McCartney, eles chegaram no Arruda e disseram: nós queremos alugar esse estádio. O senhor pode alugar? Aí eu disse: amigo, posso. O senhor permite que a gente faça uma vistoria no estádio? E nós fomos dar uma volta no estádio do Arruda. Eles ficaram absolutamente encantados. Estavam aqui o empresário inglês de Paul McCartney, estava com ele o empresário brasileiro do Paul McCartney, que era o filho de Oscar Niemeyer. Eles olharam o estádio do Arruda como um todo, disseram que precisariam fazer algumas adaptações de ligação entre o anel inferior e o gramado, e fizeram. Posteriormente, eu, como presidente, construí, em definitiva, essas ligações para modernizar o estádio, e a gente fez o contrato. Sabe o que eles me disseram? Você sabe por que a gente está escolhendo o estádio do Arruda? Por conta do tamanho, que ele é quase o dobro da Arena Pernambuco, e porque ele fica muito perto de todos os hospitais, de todas as centrais de polícia, e é o melhor acesso que existe de todas as capitais do Nordeste. Então você veja que até para empreendedorismo de shows, Recife é viável. Tem potencial. É capital. É capital do Nordeste. Não é brincadeira nem é apelido. É porque é mesmo. É uma cidade que oferece exatamente as condições ideais para que você distribua a sua mercadoria ou traga a sua mercadoria. De forma que pensar o Recife como você pensa, Wilker, como nós estamos tratando aqui com o seu público, é fundamental. Isso. É por isso que é preciso tomar o cuidado de, por exemplo, lembrar que nós não podemos continuar sendo uma cidade acanhada, que proíbe os comerciantes de bares à noite de botar mesa nas ruas. Você chega em Paris e está lá as mesas na rua. Você chega na Espanha, estão lá as mesas na rua. Você chega... Sem muito longe não, Antônio. Você chega na orla de Fortaleza. Perfeito! Você cheio de mesa. Recife é proibido. Não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Você não pode botar mesa na calçada. É um ambiente hostil. Meu amigo, é o que eu falei. Empreender em Recife se tem um ambiente hostil. Politicamente hostil. Como é que pode você ter uma capital com vocação, com gente que sabe comercializar, você tem botecos da melhor qualidade. Gastronomia que não deixa em nada a desejar. A nenhuma capital do país. Isso, exatamente. E, no entanto, é proibido. Não pode. Você não pode fazer da Rua de Bom Jesus uma rua turística de qualidade. Uma rua que tem a sinagoga mais antiga da América. Uma rua que exportou os fundadores de Nova York. Você não pode fazer do Recife Antigo um polo de desenvolvimento onde as pessoas possam se instalar sem pagar imposto. Como é que você pode maltratar a Avenida Guararapes? Como é que você cobra imposto predial na Avenida Guararapes? Você tinha que permitir o empreendedorismo na Avenida Guararapes, permitir a habitação, a reabitação do centro do Recife. E, no entanto, nós não temos um plano nesse sentido. Nós não temos tido a oportunidade de fazer aquilo que Augusto Lucena já dizia há mais de 50 anos. Sei quem é. Augusto Lucena, um paraibano, baixinho, que falava 5 línguas, disse: olha, uma capital como essa, você escolhe 8 prioridades e esquece o resto. Ponha tudo nelas, que o Recife se encarrega do resto. De maneira que a cidade que deu exemplo ao país para ser independente, a cidade de Frei Caneca,
Isso. A cidade de tantos homens de cultura como Ariano Joaquim Suassuna. Nabuco. De Joaquim Nabuco, que veio para cá para demonstrar o que era ser republicanista e se permitir a falar em liberdade. A cidade de José Mariano, patrono da Câmara. A cidade de Dona Olegarina, que conspirava em favor da liberdade. Você não pode permitir que o Recife seja governado com ares de província, oligarquia, com ares de pessoas que têm a tendência ao continuismo, sem compromisso com a destinação da cidade e do Estado. Pernambuco precisa reagir, precisa estar em dia com a sua própria história e se permitir a honrar as páginas douradas escritas por cada um daqueles que lutaram pela liberdade do Brasil e pela permissão de nós termos uma democracia. Democracia é governo do povo, é governo pelo povo, é governo para o povo e, fundamentalmente, exige que o povo seja respeitado e seja preparado e não seja tratado como massa de manobra e que não tenha respeitado os seus direitos básicos à educação, ao transporte, ao emprego, à dignidade. Com essas suas palavras, eu complemento, meu caro, para fechar. Dia 2 de julho está chegando e a gente vai completar em 2024, 200 anos da nossa Confederação do Equador, em 1824. Movimento revolucionário, também republicano. Perfeito. E nessa época, Recife, Salvador, Rio de Janeiro se revezavam em relação ao PIB nacional. Pois é. Hoje, Recife tem 0,62, 63 do PIB nacional. Quer dizer, a gente saiu de 20 e pouco, 30 e pouco, em 200 anos, para 0,60 e alguma coisa. Tá na hora da gente repensar o Recife. Está na hora. Que essas conversas aconteçam cada vez mais. O Recife está precisando. Acho que o povo recifense está precisando. Seja muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que esse foi só o primeiro de muitos e muitos outros debates aqui. Um abraço. Lhe agradecer pela oportunidade, dizer que fico muito honrado de poder participar de um podcast com a qualificação do apresentador que leva a vocês a informação e na certeza de que a gente sai muito animado de uma conversa com um jovem preparado e disposto a lutar pela sua contemporaneidade. A gente não vai conseguir construir um país liberto, democrático, se nós não conhecermos a nossa própria história. É impossível você construir a sua própria história sem conhecer o seu passado, sem respeitar a sua cultura e sem se permitir a propagar ela. De forma que eu concordo em muito com os ditos por Wilker. Espero que tenha traduzido com o meu pensamento a modernidade que deve estar introgenada e deve estar dentro de cada um de vocês que fazem a recifensidade, sejam vocês da juventude que surge agora, sejam vocês da maturidade que se faz presente nessa cidade, sejam vocês homens da terceira idade que também podem contribuir em muito para que essa cidade se restaure, tome coragem e honre as suas páginas douradas, as suas páginas tão bem escritas e que permitiram ao Recife chegar a este momento. O fato é que Pernambuco é irredento. E Recife, como bem dizia Agamenon Magalhães, é uma cidade que não se vence ela. Recife está acostumado a vencer quem acha que pode dominá-la. Recife não é uma cidade dominável. Recife domina, Recife predomina. E a gente precisa permitir ao Recife dar exemplo ao Nordeste para que a gente não permaneça num estado de imobilidade. A gente precisa modernizar essa cidade
precisa gerar emprego nessa cidade, precisa trazer progresso para o nosso povo e se permitir a pensar os muitos Recifes desfazendo as diferenças e as injustiças sociais que são crescentes nessa cidade e que precisam ser dirimidas imediatamente. Perfeito, meu caro. Mais uma vez lhe agradeço. Povo recifense, povo pernambucano, aqui fica meu abraço. Se gostou do conteúdo, segue nossa página no Instagram, segue a gente no Twitter, se inscreve aqui no YouTube, ativa o sininho, dá o like e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo conteúdo de primeiríssima qualidade, beleza? Até lá, um abração, tchau, tchau.